Oi, gente, muito bom dia. É uma alegria muito grande estar chegando nesse momento ao seu lar, ou quem sabe até ao seu local de trabalho, para apresentar o programa Pense e Repense. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju, Sergipe. Olá, gente, eu sou Paulo Guilherme, sou pastor da Igreja Quadrangular em São Luís do Maranhão e também tenho a satisfação de poder ficar alguns momentos com você para juntos nós buscarmos uma direção dentro da Palavra de Deus, e tenho a certeza que esses momentos serão abençoados na sua vida, porque nós temos uma palavra para você. Ô Paulo, sendo esse o nosso primeiro programa, eu acredito que muita gente que nesse momento está nos vendo, está nos assistindo, talvez esteja pensando, quem são esses dois aí? É verdade. Por que esses dois se juntaram para de repente estar apresentando um programa, e até com um nome desse, né? Pense e Repense. Então você lá do Maranhão, eu de Sergipe, e de repente nós estamos juntos para apresentar um programa. Acho que é importante a gente falar para o pessoal qual é a nossa proposta, né? Realmente a nossa proposta é, sem dúvida alguma, trazer a mensagem da Palavra de Deus, mas acima de tudo criar uma oportunidade de unidade para tentar não somente fazer mídia, mas também de uma certa forma fazer com que se tome conhecimento de tudo aquilo que está sendo feito no Nordeste. Verdade. Né? Aquela preocupação realmente em trazer não somente a mensagem da Palavra de Deus, mas dar conhecimento que no Nordeste do Brasil o Evangelho também está fluindo, as pessoas estão cada vez mais voltadas para as mensagens que são levadas do Senhor Jesus Cristo, e para nós é um prazer poder ter essa oportunidade, não é isso? Eu, além disso, eu ainda louvo a Deus pela nossa amizade, porque essa amizade também proporciona essa parceria, né? Exatamente. A gente ter essa visão, esse pensamento semelhante em relação às coisas de Deus. O próprio ministério da gente acaba pegando um caminho bastante semelhante e faz com que os extremos do Nordeste, você lá no finalzinho do Nordeste subindo, eu quase no finalzinho descendo, e daqui a pouco a gente está junto para poder levar uma palavra de fé, de esperança, praticamente a todo o Brasil, né? Já que a Rede Gênesis está chegando em quase todo o Brasil. É uma alegria, com certeza, a gente ter essa oportunidade. Porque eu entendo que no programa de televisão, e principalmente na proposta que a gente tem, do estilo de programa que a gente vai fazer, a gente vai ter a oportunidade, primeiro, de levar os cultos da nossa igreja para dentro da casa das pessoas, mas ao mesmo tempo trazer essas pessoas para dentro do culto que a gente está fazendo na igreja também, através do programa Pense e Repense. É verdade. E o que é interessante, né, pastor Luiz, é a força da parceria, né? Hoje em dia você percebe, por exemplo, que a parceria tem sido o meio pelo qual as pessoas têm procurado fazer coisas grandes. E sozinho talvez isso não ia se tornar possível para nós, né? Seria bem mais complicado, com certeza. É verdade, né? Mas o fato de estarmos juntos, e como a Bíblia mesmo diz que dois é melhor que um, é verdade, e estando os dois juntos, quando há acordo é possível então se fazer grandes coisas, e nós estamos aqui exatamente com essa proposta de levar a mensagem da Palavra de Deus, né? De falar a todas as pessoas que nos assistem que Jesus Cristo ele é a saída, às vezes para as pessoas que estão de repente em casa totalmente sozinhas, ou quem sabe dominadas por situações de dificuldades, onde sentem-se totalmente sem saída, sem saber o que fazer, e de repente uma palavra dada às vezes dá uma luz, uma direção para que a pessoa possa superar aquilo que de repente parece insuperável. É verdade. Eu entendo, Paulo, que Deus ele está sempre atrás de uma oportunidade para nos abençoar. A bênção de Deus não é algo que precisa ser, sabe, cavada muito fundo, como se fosse uma coisa difícil demais, inacessível. A bênção de Deus ela está à nossa disposição. Então, eu acredito que quando nós nos propomos de estarmos juntos aqui, falando das coisas de Deus, assim como a outra pessoa que está lá do outro lado agora nos assistindo, se propõe a nos assistir, é o momento que a gente está gerando a oportunidade da bênção. Né? É verdade, é verdade. Daqui a pouco a gente cita alguma coisa aqui e aquilo vai verdadeiramente tratar, mexer com o coração daquela pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. É verdade, pastor Luiz. Você percebe, por exemplo, que as pessoas às vezes têm dificuldade até para chegar até Deus, né? Que devido àquela cultura renascentista de achar que Deus é aquele ser intolerante, a gente percebe muito, por exemplo, que na nossa cultura a forma como as pessoas olham Deus
É aquela forma como se ele fosse um ser totalmente inacessível, porque as pessoas imaginam, geralmente é essa a definição que as pessoas têm na cabeça de Deus, de um ser obeso, sentado num trono, né? Intolerante, mal-humorado, disposto a jogar raio em todo mundo se as pessoas não fizerem do jeito realmente como ele quer. E a gente percebe que uma das definições dentro da palavra sobre Deus é amor. Verdade. Na verdade, quando fala que Deus é amor, você entende como ele dá acesso a você, como ele é acessível, como ele pode socorrer você. Às vezes você, de repente, está aí vivendo o maior sufoco da vida, achando que está tudo perdido, que você não buscou realmente, né? Não foi a procura dele, porque inclusive Deus tem esse posicionamento, você tem que procurá-lo. Ele entende que você tem que dar o primeiro passo para ele poder dar todos os outros passos que foram necessários até você. E a proposta do programa é, sem dúvida alguma, fazer com que as pessoas parem, pensem, repensem e tenham acesso ao Deus Todo-Poderoso e saber que Ele não é somente um resolvedor de problema, mas Ele é alguém que pretende, de fato, estabelecer uma cumplicidade, um relacionamento com você que nos assiste e provar como Ele faz diferença na sua vida, criando situações que você vai, sem dúvida alguma, perceber que Ele está cuidando de você. Então, a partir de hoje, nós estaremos juntos aqui na Rede Gênesis, todos os domingos das 7 às 7h30 da manhã, levando uma palavra de reflexão, chamando, na verdade a gente não está aqui para levar uma coisa pronta para a sua cabeça, não. O desejo da gente é convidar você a pensar junto com a gente, repensar junto com a gente sobre determinados temas, sobre determinadas situações da vida, sempre à luz da palavra de Deus. Né? E é importante, Paulo, a gente comentar aqui sobre o modelo do nosso programa, né? Porque hoje as pessoas estão nos vendo aqui, nós estamos, como todos podem ver, ao ar livre, estamos hoje em Aracaju, Sergipe. Alguns dos nossos programas desse bate-papo também serão gravados em São Luís do Maranhão, mas hoje nós estamos aqui em Aracaju, Sergipe. De vez em quando você vai ouvir assim, um barulho de avião, é porque nós estamos bem na rota aqui, o aeroporto está perto da gente e é por aqui que eles passam, né? Esses pássaros grandes aqui, então para você não ficar espantado com o barulho, na grande verdade, nós estamos no local aqui, Paulo, que é um desafio. Não sei se você também sabe disso, mas à minha esquerda aqui nós temos uma pista de motocross, né? À minha direita nós temos um kart, uma pista de kart, né? E graças a Deus a gente conseguiu, por ser cedinho, esse momento um pouco mais silencioso, mas o avião não deu pra gente parar, tá bom, gente? Bom, então vamos lá, para você saber como nós vamos fazer, a cada domingo você vai assistir uma mensagem dos nossos cultos. Então, num domingo você vai assistir o pastor Paulo pregando lá em São Luís do Maranhão. Qual é o endereço lá, Paulo? É Rua Raimundo Correia, 355, no bairro do Monte Castelo. Lugar que eu conheço muito bem também, porque tenho sempre o privilégio de estar ali participando de grandes eventos na igreja com... tem hora que eu vou falar pastor Paulo, tem hora que vai sair Paulo aqui, por conta da nossa... Né, por conta da liberdade que a gente tem um com o outro. Mas enfim, eu tenho sempre tido a oportunidade de estar ali, trabalho abençoadíssimo que tem acontecido em São Luís do Maranhão, aliás, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, onde o Paulo é o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular para aquele estado. E Deus o tem abençoado de uma forma muito especial. Então, como eu dizia, num domingo ele prega, no outro domingo eu prego. Você vai estar assistindo, portanto, mensagens da igreja lá de São Luís e também da igreja aqui de Aracaju, Sergipe, tá certo? Então, o nosso programa não vai ser sempre como está sendo hoje. Nós vamos ter uma rápida abertura, um momento para a gente dar um bom dia bem gostoso para você. E aí você fica com a mensagem e no final do programa a gente volta para ter um momento de oração e apresentar os seus problemas, suas situações diante de Deus, porque Ele é que pode resolver todas as coisas. Não é isso, Paulo? Sem dúvida. É tão bom estar na parceria, né? A parceria das igrejas. Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Maranhão e Igreja Quadrangular do Estado de Sergipe, aqui em Aracaju e lá em São Luís, não é isso? E na verdade é uma parceria que ela já existe. Já existe, exatamente. Você está sempre aqui comigo, eu estou sempre lá com você. E agora a gente conseguiu, através do nosso povo que está apoiando isso, obviamente, a gente firmar essa parceria também através agora de um programa de televisão. 2 pastores e uma mensagem, a mensagem de Jesus Cristo.
Não é isso? Amém. Essa é a nossa proposta. Atualmente, com a população de aproximadamente 1.014.837 habitantes, a Ilha do Amor, como é conhecida São Luís, capital do Maranhão, e Patrimônio Mundial reconhecida pela Unesco, traz consigo em suas raízes uma diversidade cultural, gastronômica e musical que representa a mistura do seu povo. Fundada oficialmente em 1612 com a instalação do Forte de São Luís pelos franceses, a capital maranhense tem uma importante infraestrutura portuária que serve de porta entre o Brasil e os mercados norte-americano e europeu. No estado, a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente com 188 igrejas, levando a palavra de Deus e deixando uma marca de vitórias e conquistas. Cajueiro dos Papagaios, este é o significado do nome Aracaju. A capital de Sergipe, o menor estado da federação, está localizada no litoral do estado, com a população de 571.149 habitantes. Fundada em 1855, a cidade foi uma das primeiras capitais brasileiras construída com planejamento. Em Aracaju está localizada a sede da supervisão da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado de Sergipe, que tem como supervisor estadual o pastor Luiz Antônio. A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe tem priorizado a família e tem como lema: Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Através da mensagem pregada pelos pastores e também a alegria e dinamismo de todos os fiéis, tem marcado de maneira significativa o propósito de ser bênção nesse estado. Um dos marcos da IEQ de Sergipe é o Sermão do Monte, evento realizado todos os anos na Sexta-feira Santa, que faz parte do calendário de eventos do estado e reúne milhares de pessoas, apresentando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. IEQ Sergipe, uma igreja com propósitos. Paulo, a gente fica orgulhoso de poder apresentar para quem não conhece ainda essas imagens lindas aí de São Luís, de Aracaju. É uma oportunidade do pessoal conhecer o Nordeste um pouquinho mais, né? Claro, você que não conhece São Luís vai ter a oportunidade de conhecer agora a Ilha do Amor, como é chamada a cidade de São Luís, assim como conhecer também Aracaju. Que aliás você já está se tornando suspeito em falar de Aracaju, porque você sempre diz que gosta daqui. Aracaju, eu acredito que das cidades do Nordeste, é a capital que tem a orla mais linda, mais bonita do Nordeste. Eu não tenho dúvida, eu conheço todas as capitais nordestinas, mas a orla de Aracaju, sem dúvida alguma, é a mais bonita. Tem que admitir isso, né? Se você estiver duvidando, vem conferir. Vai ser um prazer receber você aqui na nossa cidade, no nosso estado. Antes da gente comentar aqui sobre a palavra de Deus, uma palavra que a gente quer deixar ao coração de todos aqueles que nos assistem, Paulo, o que você pode falar sobre a Igreja Quadrangular em São Luís do Maranhão? Aliás, no Maranhão. Olha, o que eu posso falar é que é uma igreja que tem sido abençoada, é uma igreja abençoadora também, que está crescendo. Hoje nós estamos com mais de 188 igrejas, obras novas e pontos de pregações. 188? 188. O trabalho tem, de uma certa forma, desenvolvido por conta do esforço, da dedicação dos pastores, dos superintendentes, daqueles que, de fato, fazem a Igreja do Evangelho Quadrangular e que são homens de Deus, mulheres de Deus que estão totalmente empenhados na pregação do Evangelho nesse estado tão bonito e tão próspero como é o estado do Maranhão. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Aqui em Sergipe, é o menor estado da federação, nós temos 75 municípios no nosso estado, uma população de aproximadamente 1.800.000 no estado. É praticamente a população de algumas grandes cidades, grandes capitais do nosso país. Nós estamos hoje com aproximadamente 70 igrejas em todo o estado e me emociona quando você fala isso, né? Os pastores que fazem a história dessa igreja. Nós louvamos a Deus por cada um desses pastores. E eu quero aproveitar
e mandar um abraço para todos os pastores que estão nos assistindo agora em todo o Brasil. É verdade, né? os pastores. Os quadrangas que estão espalhados aí por todo o país. certeza. Que Deus possa abençoar esses nossos colegas, e não só os pastores da Quadrangular, mas pastores de outras denominações que estão nos assistindo nesse momento. É um privilégio poder estar também compartilhando desse momento especial com todos eles em nome de Jesus. É verdade. Não é Nossos isso? colegas de ministério, aliás, são mais de 15 mil, né, pastores Mais de 15 mil pastores. da Igreja do Uma Evangelho bênção Quadrangular. isso. Graças a Deus. Bom, vamos falar das coisas de Deus? Vamos falar. Eu estava aqui lembrando, Paulo, sobre, você falou agora há pouco, sobre Jesus estar à nossa disposição, Deus estar à nossa disposição, Ele quer essa aproximação com o homem. E aí me lembra de um convite feito pelo Senhor Jesus, que está registrado lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa, Paulo, que me chama a atenção nessa palavra é de que quando nós estamos com problemas, infelizmente a tendência é que a maioria das pessoas se afastem de nós. Quando a gente está vivendo um momento difícil, você liga para uma determinada pessoa, né? Aí tem o tal do Bina, né? Aí a pessoa olha, ele fala: é fulano, esse camarada aqui está cheio de problema, eu não quero ouvi-lo não, não quero falar com ele não. E já logo desliga. Infelizmente isso acontece nos nossos dias, até com aqueles que às vezes se dizem amigos. E Jesus não. Exatamente o caminho contrário. Ele chega para aquele que está cheio de problema, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado e diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu aliviarei você. Isso é tremendo, né? É verdade. Você percebe, por exemplo, que quando Jesus Cristo ele fez esse convite, né, que isso aí, hoje nós entendemos que é uma proposta para pedir às pessoas para chegar até ele, porque ele tem essa saída, ele tem essa solução. Ele sabia, por exemplo, que ele estava pregando nesse dia, mas ele com certeza percebeu que as pessoas estavam dispersas. Até porque quando alguém passa problema, quando alguém passa dificuldade, ela encontra uma dificuldade tremenda, pastor, de tentar se focar em alguma coisa, de parar para ouvir, porque as preocupações, as dificuldades, aquilo que gera sofrimentos, aquilo que gera o cansaço, principalmente esse tipo de cansaço falado por Jesus, não era um cansaço físico, aquele cansaço que se resolve com uma boa noite de sono, mas era exatamente aquele cansaço espiritual, aquele peso que às vezes as pessoas estão sentindo por conta de problemas que elas estão se sentindo completamente impotentes e não estão conseguindo resolver. E chega um momento em que a pessoa começa simplesmente a viver por viver, a olhar a sua situação, a olhar a sua realidade e perceber que ele não tem condições de poder superar essas dificuldades todas. E isso vai gerando esses desgastes, juntamente com esse cansaço todo, com aquela sensação de impotência, onde fica claro que a pessoa vai precisar da ajuda de alguém para poder superar esses momentos difíceis, para poder superar essas dificuldades que de repente você está vivendo e está passando, está enfrentando, e você está se sentindo totalmente sem condições, totalmente impotente diante de todos os problemas que têm cercado a sua vida, e isso está gerando um cansaço, um desespero, e tem levado você muitas vezes a pensar o que fazer diante de toda essa situação. Essa é a pergunta, né? Porque você muito bem falou, esse tipo de cansaço citado por Jesus não é aquele cansaço que se resolve tomando um bom banho gelado, né? Ou a gente se jogando na cama assim depois de um dia intenso de trabalho e está resolvido. É quando a pessoa está cansada de uma série de situações da vida. Tem gente que está cansado de lutar pelo casamento e não vê resultado. Tem gente que está cansado de trabalhar de sol a sol e de repente percebe que é como se estivesse trabalhando apenas pela comida, não está conseguindo sair do lugar. E quando a pessoa começa a observar isso tudo, essa pressão que é imposta pela própria vida sobre ela, vai chegando um momento que ela não aguenta mais, ela está cansada interiormente, às vezes cansada até para pensar. Sabe uma característica, Paulo, que eu percebo nas pessoas quando elas estão com esse tipo de cansaço que a gente está falando? Ela começa a esquecer o nome das pessoas mais próximas dela, né? De repente, se eu estiver com esse tipo de cansaço, eu chego aqui e eu falo,
e não consigo lembrar o teu nome, por mais próximo que você seja. É verdade. A pessoa coloca uma coisa num lugar, daqui a pouco não sabe onde foi que deixou aquilo, porque a mente dela não está conseguindo concatenar as coisas, né? É verdade. Tão cansada que Você ela pode tá. perceber que às vezes o cansaço tem nome, né? Às vezes o nome do cansaço é, como você falou, o marido, é um filho, é alguém que de repente está tomando determinadas atitudes que está gerando na outra pessoa esse cansaço. A pressão dentro do próprio trabalho. Não há dúvida disso. Então, há esses momentos em que as pessoas, na verdade, percebem que, de repente, ele não está tendo um problema seu. Mas existem problemas com outras pessoas dos quais ele não pode ficar indiferente, porque ele acaba sendo atingido por aquilo. E é aquilo que eu digo sempre, quando você é atingido de uma forma indireta. Com você, até certo ponto, está tudo bem. Mas se não, as coisas não vão bem com o filho, não vão bem com o marido, não vão bem com uma pessoa muito próxima de você, com quem você tem um certo relacionamento, uma intimidade, você começa a obter esse cansaço por conta de não poder mudar a vida da pessoa, por conta de perceber que a pessoa está, de repente, tendo uma postura que está gerando todo um sofrimento dentro de um relacionamento, de uma convivência, e você não sabe o que fazer. Você se esforça, luta, aconselha, tenta dizer coisas para tentar mudar a realidade da situação, e você começa a perceber que você está sendo vencido pela persistência da pessoa de continuar mantendo uma postura ou tendo uma atitude que está gerando cansaço para você, e você começa às vezes a pensar, vou lavar as mãos porque não tenho mais o que fazer, não sei o que fazer. E é aí que Jesus Cristo entra nessa história. Quando você admite que você não sabe mais o que fazer com aquele filho, não sabe mais o que fazer com aquele marido ou com aquela pessoa da sua casa, da sua família, quando você reconhece a sua impotência diante da situação que lhe gera os cansaços, é exatamente aí então que Cristo faz o convite para ele poder entrar nessa história, para poder mudar as coisas pelo seu poder, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, ele pode mudar a realidade e as situações, não há dúvida disso. Agora, Paulo, esse caminho acaba chegando, né, a segunda palavra que Jesus diz, ao sobrecarregado. Quer dizer, essa pessoa está tão cansada, ela está tão atormentada, querendo carregar o problema de filho, de marido, de esposa, de fulano, de ciclano, e às vezes quer carregar o problema do mundo inteiro nas costas e ela não aguenta. Então ela está sobrecarregada, quer dizer, está levando uma carga a mais do que, na verdade, ela poderia suportar. Além da sua capacidade de poder suportar, né? E existem muitas pessoas vivendo nessa condição. Sabe uma coisa que me ocorre? Essa sobrecarga, esse cansaço, às vezes é, inclusive, a própria religião. É verdade. Porque vamos supor, de repente a pessoa, ela está tão cansada, aí ela chega dentro da igreja e pega o pastor aqui ou o pastor aqui num dia que você está meio inspirado, né, para falar umas coisas meio pesadas, e a pessoa, meu Deus do céu, eu vim aqui para ser aliviado e o pastor está colocando um fardo mais pesado sobre os meus ombros, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo e tal, e como é que faz? Quer dizer, às vezes a própria religião, não por mal, sem parar para pensar no que está fazendo, pode estar colocando também uma sobrecarga sobre a vida da pessoa. Aí vem Jesus, ele fala, ó, vem para mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou aliviar você. E o que é interessante... A proposta que eu tenho é leve. E o que é interessante é que ele está fazendo assim um pedido para nós trocarmos as cargas, recebermos o jugo e ele pega a carga. Eu estava pensando, tomar sobre vós meu jugo, né? O jugo, na verdade, no linguajar bem nordestino, é a canga, né? Isso. É quando você está pegando um gado, ou seja, um boi novo, para poder ele aprender a trilhar aquele caminho, a carroça, né? Aquele caminho, você coloca a canga nele e ele é colocado do lado do outro boi que está puxando a carga. E ele vai aprendendo exatamente aquela trilha, aquele caminho e como é que se carrega a carga, mas ele não carrega a carga, ele só vai do lado do outro que puxa a carga. Só para aprender o caminho. Pois é. Então o jugo, então a proposta de Jesus é exatamente essa. Essas cargas que você não está conseguindo carregar, se deixa com ele que ele carrega, ele dá um jeito para você, que ele quer que você esteja só com o jugo dele, sendo guiado por ele e de uma certa forma aliviado e tendo a certeza que ele é Deus, ele vai ter condições de carregar essas cargas que estão sendo difíceis demais para você. Ele está interessado, amorosamente, carinhosamente, em dizer, olha, vem até mim, porque eu tenho essa saída, eu posso fazer alguma coisa por você, né? Que coisa interessante. Essa é a palavra que nós queremos deixar para você parar para pensar e repensar. Se você está aí cansado, sobrecarregado de uma série de coisas que você está enfrentando na vida,
poxa vida, coloca nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar disso para você. A parte que cabe a você, Ele vai te orientar e mostrar como deve ser feita. Estamos chegando ao final do nosso programa. Ô Paulo, tá acabando. Pois é, mas semana que vem nós vamos voltar novamente e eu quero que você faça a oração. Vamos orar. Vamos orar falar juntos. com Deus então. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa rica oportunidade que está nos concedendo de nos unirmos em oração, Pai. Eu fico tentando imaginar a alegria do teu coração com um momento como este, quando tantas e tantas pessoas têm a oportunidade de unir a fé e elevar o pensamento ao trono da tua graça, para juntos pedirmos os milagres que somente o Senhor pode fazer. Eu quero apresentar diante de Ti neste momento homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pessoas que estão colocando diante de Ti os seus motivos de cansaço, os seus motivos de sobrecarga e pedindo que o Senhor venha aliviá-las. Que as Tuas mãos, que são poderosas e santas, estejam estendidas na direção desta pessoa, indistintamente da religião desta pessoa. Seja ela quem for, que ela possa ter uma experiência contigo, a experiência de sentir bem de perto a tua mão estendida para acarinhar o coração, para segurar na mão dela quando está se sentindo enfraquecida, para trazer alívio a este coração que está tão turbado, tão cheio de preocupações. Que o Senhor possa verdadeiramente atender a necessidade destas vidas e nisso seja o teu nome honrado e glorificado desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Semana que vem nós estamos de volta, tá certo? Fica com Deus. Vamos ficar nessa expectativa de nos encontrarmos novamente então. Forte abraço, até lá.